Olá pessoal, eu sou o professor Rogério Bilibil e como toda sexta-feira tem vídeo novo. E hoje nós vamos falar sobre o movimento sem terra. Na verdade são várias perguntas que nos chegaram, a partir de um e-mail. Aliás, quem quiser fazer perguntas por e-mail, que prefere que o seu comentário não apareça nos vídeos, pode mandar o e-mail para professorbilibilresponde@gmail. professorbilibilresponde@gmail.com. Ok? Bem, então nós recebemos um e-mail da nossa internauta chamada Graciele e ela nos pergunta, ela faz várias perguntas, Na verdade ela pergunta por que surge o MST, qual é o objetivo do MST e se o que as pessoas dizem do MST é exatamente verdadeiro, quer dizer, sabe-se que o tema é um pouco polêmico, Enfim, a gente entende que ela quer que a gente esclareça, que a gente traga um pouco mais de fundamento do que é este movimento, e do que ele representa, em termos sociais, em termos de agricultura, em termos de política no Brasil. Pois bem, para a gente entender o MST, eu sempre que eu trabalho esse tema, eu sugiro para as pessoas, primeiro, esquecerem o que elas viram do senso comum. Porque você pode, pelo senso comum, ter duas vertentes. Se você conhece algum simpatizante do MST, se você conhece algum membro do MST, você vai ter uma versão dos fatos. Se você não conhece ninguém ligado ao movimento, você vai ter uma versão da mídia. E a versão da mídia ela é bastante parcial. Eu não faço nenhum juízo de valor em relação à atitude do MST, porque não me cabe, eu nunca visitei um acampamento, só visitei empreendimentos que são resultantes de um assentamento, como cooperativas, como indústrias, como outros empreendimentos do gênero. Já conversei com pessoas que fizeram parte do movimento, mas eu não posso emitir uma opinião porque realmente eu precisaria de uma imersão mais profunda. Então, a minha opinião é daquilo que eu li, e é daquilo que eu consigo apurar das informações que existem. Felizmente na web hoje você encontra informações que vão te levar para várias reflexões. É preciso que a gente use o recurso da web. Normalmente a gente recebe um tipo de informação e se contenta com aquela versão daquela informação. Em temas polêmicos como é o MST, a gente não deve parar por aí, a gente deve buscar outras fontes de informação. Bom, pois bem, para a gente entender o MST, a gente tem que entender o seguinte, o Brasil foi colônia durante 300 anos e, portanto, quem detinha o poder sobre as terras era a coroa portuguesa. E a coroa portuguesa fazia cessão dessas terras conforme lhe interessava. O primeiro movimento no Brasil foi dividir o Brasil em capitanias e entregar para as pessoas de maior posse na época, para que elas, a sua própria conta e risco, ocupassem o território. Obviamente, isso praticamente nenhum dos donatários resolveu se arriscar. Na verdade, só duas capitanias fizeram alguma coisa digna de registro em termos de atividade. Mas por aí a gente já tem uma ideia de como é que é a posse da terra no Brasil. Bom, o Brasil se torna independente, e aí cabe ao Império, a coroa brasileira, determinar como que vai ser a posse da terra. Acontece que, desde que o Brasil é independente, há um movimento muito forte externo para que o Brasil fizesse a abolição da escravatura. Mas o Brasil não vai fazer. O Brasil vai fazer isso praticamente ao final do Império, que uma coisa está muito ligada na outra. Então, em 1850, dentro desse bojo de posse da terra, o Brasil promulga uma lei chamada Lei de Terras. E essa lei, ela é claramente direcionada à grande propriedade e ela é feita com o objetivo de que, se, num futuro próximo, a escravidão for abolida, e 1850 é também o fim do tráfico de
pessoas escravizadas da África para o Brasil. Então, sabia-se que o processo estava em andamento da abolição, né? O empenho foi em retardá-lo e isso foi feito durante quase 40 anos. Uma vez que esse tráfico iria cessar, quem iria trabalhar a terra no Brasil? Os imigrantes. E como eles iriam trabalhar? Eles chegariam aqui e o Império Brasileiro daria a cada um pedaço de terra? Isso preocupava muito a classe política dominante do Império, que é a classe, vamos dizer assim, do agronegócio, né? Os pecuaristas e cafeicultores principalmente. Né? E aí então é feita a lei de terras, mediante a qual a terra só poderia ser adquirida pela compra. Né? Isso vai inibir fortemente, né, os imigrantes de se tornarem proprietários de terra. Né? Mas vai inibir também que os brasileiros, né, a maioria dos brasileiros de poucas posses, também tenham o seu pedaço de terra. Resumindo, a terra fica para os latifundiários, né, na sua maioria cafeicultores e pecuaristas. Isso em 1850. Esse quadro não se altera com o passar das décadas. Nós entramos no século XX e o Brasil ainda é um país, né, concentrador de terra. Durante o regime militar, né, dentre os vários focos de resistência à ditadura, dentre os vários grupos que buscavam o retorno da democracia, vai surgir então, né, um movimento dos agricultores sem terra. Né? E em Cascavel, né, no início dos anos 80, né, o movimento que já tinha várias outras, né, mas ele acaba se aglutinando e ali então é fundado o movimento sem terra, cujo objetivo é fazer com que aquilo que está escrito na Constituição brasileira, na parte do uso social da terra, seja virado lei. Desculpe, seja virado realidade. Aquilo que está escrito lá, porque, portanto, é uma lei, né, do uso social da terra, seja transformado em ação prática. Esse é o objetivo do movimento sem terra. E é muito estranho, né, que a gente não olhe o movimento sem terra como um movimento de pessoas que quer fazer com que o Estado brasileiro cumpra aquilo que ele próprio escreveu na Constituição. O que diz? Né? Diz que a terra não é uma mercadoria como todas as outras. A terra, ela está subordinada a algo que nós chamamos de uso social da terra. Então, para resumir, para ficar mais fácil, eu posso ter terras do tamanho que for, desde que eu as mantenha em produtividade. Ou seja, se eu tenho lá uma grande propriedade, mas eu tenho plantação, eu tenho criação de gado, eu tenho reflorestamento, quer dizer, eu estou usando aquela terra para alguma atividade econômica. Então, esta terra jamais poderá ser requisitada pelo Estado para fazer valer a lei do uso social. Contudo, se eu compro uma grande extensão de terra simplesmente para especular, né, e eu não faço uso da terra, eu estou ferindo o uso social da terra. O tamanho da propriedade, né, a partir do qual ela é passível de desapropriação por parte do Estado, né, ele está definido, né, através do módulo rural. E o módulo rural varia de acordo com a região, né, do país. É evidente que uma propriedade grande, considerada grande no estado de Sergipe, é diferente do que é no estado do Pará, sendo que o estado do Pará tem 1.200.000 km² e o estado de Sergipe tem 21.000 km². Então, existe essa flexibilidade do que é uma grande propriedade. Então, até um certo ponto, nenhuma propriedade pode ser desapropriada. Mas a partir do ponto em que ela excede o tamanho do módulo rural e que ela está improdutiva, o Estado brasileiro pode requerer a posse dessa terra se lhe convier. Obviamente que o Estado não tem o interesse em fazer isso, a não ser que ele seja pressionado a fazer isso. E é justamente esta
a finalidade do movimento sem terra, ou seja, um país de dimensões continentais, um país onde existem braços que querem trabalhar, né? As pessoas não podem porque alguém resolveu especular com as terras férteis, produtivas, planas. Então é preciso que a gente olhe a questão por esse lado. Porém, não é o único lado que existe, né? O que eu coloquei aqui para vocês é a parte legítima da existência do movimento, que é uma parte que procura corrigir uma distorção histórica, né? Que o Brasil se forma como um país para as pessoas que têm recursos econômicos, né? Para que elas tenham, digamos, a primazia, né? Em todos os setores, seja no econômico, seja no político, né? Se a gente fosse fazer aqui uma descrição da Constituição de 1824, a gente vai ver que ela é destinada para que as pessoas de posses continuem sendo os protagonistas da sociedade, né? E um país não é feito só de pessoas de posses, quem dera fosse, né? Bom, mas tem um outro aspecto que a gente tem que explicar, que é justamente a exposição midiática que o movimento recebe, que normalmente, né, se mostra quando o movimento fez algum tipo de ocupação, fez algum tipo de invasão ou que houve algum conflito que muitas vezes resulta em morte, né? Aí vira notícia, né? E aí a sociedade acaba, né, quem não se aprofunda no assunto, achando que só existe esse aspecto em relação ao movimento sem terra. Ou seja, ele só é notícia quando existe alguma tragédia ou quando existe algum conflito. Mas se você reparar, dependendo da região do Brasil onde você mora, né, mas aqui no sul do Brasil, de onde a gente faz esse vídeo, é muito comum, você vai encontrar produtos como arroz orgânico, como leite, derivados do leite, frutas, né, cereais, que são produzidos, né, de forma ecologicamente correta dentro de assentamentos ou de cooperativas que aglutinam esses produtos que são feitos por assentamentos, né, que são feitos por ações resultantes, né, do movimento sem terra que culminou com a posse da terra, né? Então é preciso que a gente veja isso, né? Existem dados interessantes na web de quantas toneladas de alimentos ecologicamente corretos são produzidos a partir da agricultura familiar, muitas propriedades oriundas de assentamentos do movimento sem terra, né? Mas existe uma outra situação que é bom a gente também entender, né? Que o movimento sem terra ele tem uma natureza democrática, ou seja, qualquer brasileiro, na verdade qualquer indivíduo que se sentir, né, motivado a fazer parte do movimento, ele será aceito, certo? E o Estado brasileiro, e essa é uma crítica que eu faço, quando ele faz o assentamento, né, que diga-se é uma desapropriação, portanto o Estado indeniza o dono da terra, não é simplesmente que ele vai perder a sua propriedade, né? Ele vai ser indenizado porque é uma desapropriação. Quando o Estado brasileiro faz isso, né, ele concede então o direito de propriedade para os manifestantes, no caso, mas ele não condiciona o direito desta propriedade, né, ao indivíduo ali se estabelecer, ou então, pelo menos ali, produzir. Eu sou crítico a esse ponto, porque eu acho que isso alimenta o vício de alguém que venha a compor o MST, receba um pedaço de terra, venda esse pedaço de terra e um ano depois apareça em outro ponto do Brasil querendo terra de novo. Eu acho que isso ele acaba por desagregar o movimento, ele acaba por criar uma conotação negativa, ele fornece uma argumentação para quem não é simpático à luta da terra no Brasil, né? E ao mesmo tempo, né, me parece que o Estado brasileiro ele tem interesse que assim seja, porque assim ele consegue deslegitimar a luta da terra. Então eu acho que uma das questões que deveria ser colocada em pauta, né, é de que a posse da terra ela é uma posse, vamos dizer assim, uma espécie de comodato, não seria bem essa palavra, mas assim, eu só posso
ter essa terra enquanto eu estiver trabalhando nela. Ou, se eu resolvi que eu não quero mais viver da agricultura e vou vender a terra, eu jamais poderei solicitar terra novamente. Eu jamais receberei terra novamente. Eu acho que é preciso ter esses cuidados, né? Mas é interessante que o movimento exista. Tá? O movimento sem terra existe em 22 estados brasileiros. Inúmeras universidades do mundo vieram aqui estudar, mandaram pesquisadores que participaram de ocupações, que participaram do período pós cessão da terra, que viram como que o movimento trabalha depois que recebe, né, um pedaço de terra. Então, assim, ele é reconhecido no mundo todo, né? E a exemplo do que nós fazemos com Paulo Freire, né, nós o desacreditamos, né, internamente, enquanto o mundo entende que é um mecanismo de correção de uma justiça social. Eu não quero dizer que tudo que o Movimento Sem Terra faz é correto, né? Até porque nenhuma instituição resiste a alguma crítica, né? Todas as instituições, todos os mecanismos, todas as organizações, todas as ONGs podem e devem ser criticadas em algum ponto. Mas eu acho que é preciso entender que a luta do MST é uma luta legítima, que o Brasil é um país que se construiu desigualmente e é um país que ainda se esforça para se manter desigual. E os movimentos sociais, eles têm um papel importante de alertar a sociedade que a realidade é mais complexa do que nós vemos na superfície, do que nós vemos numa corrente de WhatsApp ou do que nós vemos por um telejornal qualquer, né? Então é preciso que a gente entenda por que o movimento existe, né? É preciso que a gente olhe para o mundo e veja que outros países fizeram reforma agrária, pelo menos em parte, e colheram bons resultados sociais depois disso. O Brasil reluta em fazer a reforma agrária. E eu acho que isso é algo que nós precisamos levar em conta antes da gente se posicionar tanto favoravelmente ou desfavoravelmente em relação ao movimento sem terra. Eu sei que o tema é polêmico, mas a discussão é necessária. E o canal está aqui sempre aberto para a gente fazer essa discussão. Portanto, inscreva-se, deixe o seu like, mas principalmente traga suas sugestões, seus contrapontos para a gente avançar no nosso conhecimento. É isso aí.